medir a temperatura? Posso. Então, a temperatura é uma grandeza. Tudo que eu posso medir é uma grandeza. Certo? Só que existem dois tipos de grandeza. A escalar e a vetorial. Qual a diferença que tem outra? A escalar aqui, ó, ela só precisa de um número real mais uma unidade de medida para ser bem definida. Então, quando eu for definir uma grandeza, se eu tiver apenas um número real e uma unidade, é uma grandeza escalar. Por exemplo, vou pegar aqui a temperatura. Aqui a temperatura. É uma grandeza escalar, porque eu só preciso de um número, por exemplo, 35 graus. E a unidade, Celsius. Certo? Então, eu tenho um número mais uma unidade, nesse caso. Então, é uma grandeza escalar, a temperatura. Eu não necessito, observe que eu não necessito. Cadê? Eu não necessito, nesse caso, de comprimento, eu não necessito de direção, né? Que mais sentido para conceituar a temperatura, tá? Para definir temperatura. Então, quando eu falo que a temperatura é uma grandeza escalar, é porque eu só preciso de um número e uma unidade para defini-la. A mesma coisa com comprimento. Para me definir o comprimento, né? A altura de uma pessoa, eu só preciso de o que nesse caso? De um número, por exemplo, 1,75 e a unidade de medida que é metro, certo? Então, volume. O volume, por exemplo, o volume de uma caixa d'água é 3 metros cúbicos. 3 é, nesse caso aqui, ó, o número real. E metros cúbicos, nesse caso, seria eu preciso de duas coisas para definir: número e unidade de medida. Já a vetorial, para ser bem definida, já precisa de módulo. O que é um módulo, professor? Nesse caso, o módulo seria um valor numérico. Seria também um número, certo? Direção e sentido. Então, eu preciso de um número, que é um módulo, né? Eu preciso de uma direção e de um sentido. Positivo, tá? Então, eu preciso de um número positivo, de uma direção e de um sentido. Então, por exemplo, a força. Quando você aplica a força, né, em uma parede, você começa a empurrar uma parede. Então, essa força aqui, ó, para ser bem definida, precisa que nesse caso de um valor, né? Por exemplo, vou aplicar uma força de 5 newton. 5 é o módulo. Essa força tem uma direção e essa força tem um sentido. Então, a força, para ser bem definida, precisa ter uma direção, um sentido e uma intensidade, que é o módulo. Certo? Então, não posso definir força, nesse caso, só com uma unidade, né, de número, só com número. Então, a força, quando você aplica uma força, a gente tem que saber qual é a direção e o sentido da força. Por exemplo, aqui, outra coisa aqui, a velocidade. Quando você calcula a velocidade de um carro, a velocidade possui, nesse caso, um módulo, que é um valor numérico. Só que esse carro possui uma direção e um sentido. Ele está indo para onde? Em que sentido? Certo? Então, existe aqui uma diferença entre a grandeza escalar e a vetorial. Uma precisa só de um número e uma unidade, a outra não. Já precisa de modo, direção e sentido. Certo? Então, vamos lá. Agora vamos definir o que é um vetor. Então, um vetor, matematicamente falando, nesse caso, eu vou indicar, matematicamente falando, o vetor, nesse caso, ele é um segmento de reta orientado. Então, se eu tenho um segmento de reta e ele está orientado, eu tenho um vetor. Mas esse segmento de reta, ele vai ter um módulo, certo? Que é o comprimento dele, ele vai ter uma direção e um sentido. Então, o que é um vetor? Os vetores aqui, ó, aqui uma definição
dos físicos, né? Mas vamos lá. Depois eu vou falar dos matemáticos. Dos físicos, os vetores são entes matemáticos amplamente utilizados em física. Eles representam grandezas que só ficam bem definidas quando são conhecidas seu modo, direção e sentido. Aí eu vou para cá, vamos lá. Eu só vou fazer o seguinte agora. Rapidamente, eu vou vir para cá agora. Pronto. Olha para cá agora. Aqui eu já estou no pente, né? Observe que o vetor, como eu falei, o que é um vetor? Um vetor, desculpa, ele é, nesse caso, colocar bem aqui, é um segmento, agora um conceito matemático, tá? E é um segmento, tá bem aqui, de reta orientado, segmento de reta, segmento de reta. Só que o segmento de reta tem que estar orientado. Se não tiver orientado, não é vetor. Tá bem aqui. Orientado. Certo? Já chegou baixinho? Não. Vamos lá. Então, esse aqui é o segmento de reta orientado. Estou falando aqui. O que é o segmento de reta orientado? Vamos usar aqui a lógica. Vamos usar aqui a lógica. Vamos começar a tentar entender o que é um vetor. Vamos lá. Imagina o seguinte aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho um ponto A, certo? Ó. E aqui eu tenho um ponto B. Aí eu faço aqui para vocês, ó. Pá. Isso aqui é um segmento. Começa em A, termina em B, ó. É, professor? Não. Não começa em A e termina em B, não. Por quê? Porque aqui não está orientado. Então, eu só tenho um traço em cima, ó. Isso aqui é apenas um segmento orientado. Eu não sei onde começa e onde termina. Por isso que não é orientado. Isso aqui é um segmento de reta. Eu não sei se começa em A e termina em B, ou começa em B e termina em A. Certo? Agora, quando está assim, ó, ponto aqui, ó. Outra coisa, letras maiúsculas, o segmento de reta, letra maiúscula, são definidos entre dois pontos. Ó. Cada ponto aqui é uma letra maiúscula. Aqui, ó. A. Eu vou fazer isso aqui agora. É aqui a reta aqui, ó. B. Agora sim, ó. Isto aqui é um segmento de reta orientado, ó. Então, olha aqui a simbologia. A maiúsculo, B maiúsculo, e em cima uma semi-reta. Pronto. Olha aqui a diferença. Agora isso quer dizer o quê? Que aqui esse segmento de reta começa em A, termina em B. Então, esse aqui, ó, é chamado de origem. É onde começa o segmento. Eu chamo de origem na matemática. B, que é o final, é chamado de extremidade. Extremidade. Então, isso é um vetor. Então, todo vetor é um segmento de reta orientados. Extremidade. Certo? Vou usar aqui. Pronto. Então, todo vetor é isso aqui, ó. E é um segmento de reta orientado, que começa em A, termina em B. Ou começa, ou pode ser assim também, ó. Pode ser assim também, ó. Aqui, ó. Pode começar em C, terminar em D. Aqui eu tenho CD. Segmento de reta orientado CD. Isso aqui é um vetor, certo?
Só que nós, matemáticos, físicos, pessoal da física, né, a gente não usa essa simbologia de vetor. A gente usa um número, ou seja, uma letra minúscula com uma semirreta em cima. Então, é assim, ó. O segmento orientado AB, ele é um vetor. Tá aqui, ele é um vetor. Que eu vou representar ele agora com uma letra minúscula, vou chamar de Vzinho, ó, e com uma semirreta em cima. Pronto. Então, o segmento de reta AB é o meu vetor V. Letra minúscula com uma semirreta em cima. Isso quer dizer o quê? Que esse vetorzinho V aqui, ó, ele possui um módulo, que é o comprimento, possui um sentido, ó, qual o sentido dele? Possui uma direção, desculpa, possui uma direção que é horizontal e um sentido, ó, da esquerda para a direita. Então, todo vetor tem que ter um módulo, ó, aí todo vetor tem que ter um módulo. O que é o módulo, professor? É o comprimento do vetor. Tem que ter um módulo, tem que ter um módulo. Certo? Tem que ter, nesse caso, uma direção. Uma direção. E tem que ter um sentido. Sentido. Se isso não acontece, é porque, nesse caso, certo? Eu não tenho um vetor. Se eu tiver só módulo, não é vetor. Direção. Para ser vetor, tem que ter um módulo, direção e sentido. Certo? Aqui nesse caso. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui por... só rapidamente, só lembrando aqui uma coisa. Deixa eu apagar aqui, rapidamente. Aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, excluir. Rapidamente aqui. O nosso teste diagnóstico de hoje, sempre tem que fazer um teste para vocês hoje, mas o nosso chamado teste diagnóstico vai ser aqui a parte de bem fácil. Por exemplo, aqui. Só para vocês tentar entender aqui a lógica. Então, por exemplo, aqui. Aqui, ó, eu tenho nesse caso bem aqui, ó, por exemplo, aqui. Aqui eu tenho aqui, o vetor que começa, o segmento orientado começa em A, termina em B, certo? Aí eu tenho esse aqui, ó, segmento de reta orientado. Começa em D, termina em D. Aí tem esse segmento de reta orientado aqui, ó. Começa em E. Olha aqui, né? Tá feio. Começa em E, termina em F. Um exemplo aqui. Vamos lá. Começa em E. Pronto. Termina em F. Deixa eu ver isso aqui uma coisa que eu vou falar aqui para vocês aqui. Observe que aqui, ó, que o segmento orientado a B, orientado aqui a B, eu vou representar pelo vetor V. Esse aqui é o meu vetor V, certo? Uma letra minúscula com uma semirreta em cima, um vetor V. Só que também o segmento orientado CD possui a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento de AB, ou seja, é um vetor igual a AB. O vetor EF também possui a mesma direção, o mesmo sentido, o mesmo comprimento de AB. Então, isso quer dizer o quê? Que o meu vetor V também aqui, ó, ele pode ser representado pelo segmento orientado CD.
Então, CD também pode representar o vetor V. Certo? E também o meu vetor V pode ser representado pelo vetor EF. Mas por que, professor? Porque são iguais. Então, se o vetor A, se o segmento de reta orientado AB é igual ao segmento de reta orientado CD e é igual a EF, e o vetor V é representado por AB, então V também pode ser representado por CD, por EF e assim por diante. Certo? Isso aqui é interessante. Outra coisa interessante aqui em vetor, presta atenção em vetor. Vocês vão ver daqui a pouco, mas já vou falar aqui, ó. Né? Se eu tenho bem aqui, ó. Agora vamos para o nosso sistema cartesiano. Se eu tenho esse vetorzinho bem aqui, ó. Isso aqui é um vetor. Vetor V. Certo? Aqui, ó. Pega bem aqui, deixa eu pegar bem aqui. Pronto. É um vetor V. Este aqui, ó. É um vetor U. Vetor U aqui. Aí a pergunta, professor, eles estão nesse caso. Está aparecendo aqui. Pronto. Eles estão na mesma direção, professor? A pergunta é... Não, não é isso? Por que eu sei que eles estão na mesma direção? Percebe que aqui, ó, eu tenho aqui, ó, um ângulo alfa, que o vetor V faz com o eixo X, e aqui eu tenho um ângulo nesse cara aqui, ó, um ângulo beta, não é isso? Ó, que o vetor U faz com o eixo X. A pergunta é, alfa é igual a beta? Não, não é isso? São diferentes. Então, quando os ângulos são diferentes, observe que a direção de U e V também são diferentes, eles não estão na mesma direção. Para que o U e V esteja na mesma direção, os ângulos têm que ser iguais. A gente vai ver que são paralelos, a gente vai falar daqui a pouco. Tanto U como o V são paralelos. Certo? Mas neste caso aqui, ó, quando eu tenho o ângulo de alfa diferente do ângulo de beta, isso quer dizer o quê? Que U e V não estão na mesma direção. Só para ter uma ideia aqui, tá? Então aqui ela tem direções distintas. Certo? Agora vamos voltar lá para o nosso... Vamos lá. Vamos voltar aqui para o nosso... Pronto. Voltando para cá. Certo? Agora vamos para cá. Deixa eu passar aqui agora. Vamos lá. Tá aqui, ó. Tem alguns casos particulares de vetores, certo? Observe aqui, ó, o vetor U e V. Presta atenção aqui, ó. Observe que eles estão na mesma direção, não é isso? Ó? Ou seja, eles estão na direção diagonal, ó. Certo? Então, quando eles estão na mesma direção, a gente diz que eu tenho vetores paralelos. Todo vetor paralelo está na mesma direção. Certo? Lembra aqui, ó. Se eu aplicar aqui uma linha horizontal aqui, ó, no eixo X, eu vou ter o mesmo ângulo entre eles. Aqui o I e V, ó, estão na mesma direção, só que é horizontal. Então, eles são vetores paralelos. U e V estão na direção vertical. Então, estão na mesma direção, então são paralelos. Aqui também, ó. Só que aqui, observe que estão em sentidos opostos, ó. Mas continuam sendo o quê? Vetores paralelos. Então, estão na mesma direção.
O sentido aqui é diferente, mas a direção é a mesma. Aqui também, U e V, ó, estão na mesma direção, porém em sentidos opostos. Aqui U e V, mesma direção, sentidos opostos. Certo? A direção independe do sentido, tá? Certo? Aí vamos para cá agora. Vetores iguais, como eu falei para vocês. O que são vetores iguais? São vetores que possuem o mesmo comprimento, que é o módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, por exemplo, aqui eu posso dizer que U é igual a V, ó, que eles têm o mesmo módulo, 10, que é a intensidade, ou módulo, né? Mesma direção, que é horizontal, e o mesmo sentido, ó, da esquerda para a direita. Então, eles são vetores iguais. Certo? Então, para ser vetor, aí você fala assim, professor, se tiver o mesmo módulo e a mesma direção, o sentido oposto, não são iguais. Para que sejam iguais, tanto o módulo quanto a direção e o sentido têm que ser iguais. Certo? O que é o vetor nulo, nesse caso? É o vetor que não possui direção, né, e sentido. Certo? Então, considera-se paralelo a qualquer outro vetor. Então, esse aqui é o vetor nulo. Então, o vetor nulo, nesse caso, ele não possui, nesse caso, a gente diz que não possui também comprimento aqui, tá? Ele não possui um comprimento e é um ponto qualquer. É um ponto. Aqui eu coloquei aqui só para mostrar para vocês, mas esse vetor aqui é um ponto. Ó. Por quê? Porque é um vetor nulo. Então, o vetor nulo, nesse caso, ele não possui direção, né, e sentido e nem comprimento, tá? O comprimento dele é zero. E ele vai ser paralelo a qualquer vetor. Então, aqui eu coloquei aqui, ó, que aqui eu tenho um vetor U. Então, o vetor nulo é paralelo a U. Ó. Em qualquer situação que o vetor U esteja, o vetor nulo é paralelo a ele. Certo? Então, não esqueça que o vetor nulo, nesse caso, ele não possui comprimento. Imagine um ponto bem pequenininho, um ponto que não possui dimensão. É um vetor nulo. Que não possui direção e sentido. Certo? O vetor oposto é aquele que possui o mesmo modo, a mesma direção, porém em sentido contrário. Então, aqui eu tenho o vetor U e o vetor menos U. Observe que o vetor U e menos U, nesse caso, eles possuem a mesma direção diagonal, o mesmo comprimento, mas estão em sentidos opostos. Ó. Então, aqui eu coloco o sinal de menos para dizer que é oposto ao U. E esse sinal de menos aqui indica que eles estão em sentidos contrários, porém possuem o mesmo comprimento e a mesma direção. Aqui também, ó. Mesmo comprimento, mesma direção, sentido oposto. Aqui, ó. Mesmo comprimento, mesma direção, sentido oposto. Certo? Aqui, ó, eu coloquei aqui para ilustrar que não representa um vetor oposto. Por quê? Porque aqui, ó, ele não tem o mesmo comprimento, ó. Então, isso aqui, ó, o menos U, não é oposto a U nunca. Por quê? Porque ele não tem o mesmo comprimento, tá? Certo? Nesse caso aqui. Vamos continuar aqui. Aí o vetor unitário. Pessoal, o que é o vetor unitário? Ele possui comprimento 1. Isso aqui você aprendeu lá no ensino médio, isso aqui é o módulo. O que indica que o comprimento do vetor U é mede 1. Então é um vetor unitário. Ó, o módulo de vetor V é 1, o módulo de W é 1. Então, todos que medem 1. Todos medem 1. Certo? Então, a simbologia do módulo é 2 barras com o vetor dentro. Isso aqui indica que eu tenho um comprimento do vetor, tá? O vetor ortogonal é quando o ângulo entre os vetores foi igual a 90 graus. Então, isso é chamado de vetor ortogonal. Vou já explicar para vocês aqui a diferença entre perpendicular e ortogonal. Deixa eu só voltar aqui. Rapidamente aqui. Rapidamente, tá, pessoal?
ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos voltar aqui rapidinho. Alguma pergunta até aí, pessoal? Vai fazer alguma pergunta aí? Você pode fazer, tá? Eu vou voltar aqui para o Paint para a gente. Vou falar aqui uma coisinha aqui para você rapidamente. Deixa eu apagar aqui. Falar sobre algumas coisas que eu falar aqui para você aqui rapidamente. O que é um vetor unitário, módulo vetor? Então vamos lá. Olha aqui. Quando eu tenho nesse caso aqui o módulo, isso aqui ó, indica 2 barras e o vetor dentro, isso aqui indica o comprimento do vetor. É como se eu pegasse daqui para cá. Ó, aqui eu tenho o vetor V, ó. Pronto. Esse aqui é o meu vetor V, certo? Isso aqui indica quanto é que mede daqui para cá, ó. Esse vetorzinho aqui, que mede 1. Quando eu digo que mede 1, é porque ele é unitário. É um vetor unitário, mede 1. Certo? Então, o que é um vetor oposto? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui o vetor daqui para cá mede o modo de, vou pegar aqui o modo de U aqui. Vamos supor que ele mede 5. Ele mede 5, o vetor U. Aí tem outro vetorzinho aqui, ó. Tá. É o meu vetor agora V. Então, de que o modo de V aqui, ó, também mede 5. E de que U e V, eles são, nesse caso, eles têm a mesma direção. Então, estão a mesma direção e têm o mesmo comprimento. Então, pode dizer que o vetor U, ele é o oposto de V. Ele é o menos V. Por que menos V? Porque nesse caso aqui, ó, ele possui o mesmo comprimento, a mesma direção. Porém, os sentidos são opostos. Então, isso aqui indica que o sentido é oposto ao de U. Certo? E que eles têm o mesmo comprimento, a mesma direção, são opostos. Certo? Então, isso aqui é interessante vocês entenderem nesse caso. O vetor nulo que eu falei agora, tipo um pontinho. Imagina esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui que seria um ponto que você não consiga enxergar, muito pequeno. Esse ponto não tem direção, não tem sentido, não tem comprimento, é um vetor nulo. Certo? Agora vamos ver o que são vetores ortogonais e perpendiculares. Que existe um conceito que a gente às vezes não entende, né? A gente não entende nesse caso aqui, ó. Então, lá. Perpendicular é uma coisa, ortogonal é outra. Mas eles são semelhantes. Como, professor? Olha aqui. Tu tem esse vetorzinho aqui, ó. Vamos pegar aqui. Pronto. Aqui. Esses dois segmentos aqui. Isso aqui forma um de 90 graus, não é isso? Ó? Então, te diz que aqui eu tenho segmentos perpendiculares. Por que é perpendicular? Porque mede 90 graus. E esse segmento aqui toca esse aqui. Toca num ponto. Tocou. Se está assim agora, um exemplo aqui agora. Esse aqui é vertical, esse aqui é horizontal. A gente diz que aqui eu tenho segmentos ortogonais. Esse aqui é perpendicular, esse aqui é ortogonal. Qual a diferença? Que a diferença é que esse aqui não toca. Mas se eu for prosseguir, se eu prosseguir aqui, ó, e vai formar aqui um ângulo de 90 graus, concorda comigo? Se eu prosseguir. Então, isso aqui se torna o quê? Segmentos ortogonais. Isso aqui são ortogonais. Ó. Esse aqui é ortogonal. Ortogonal. Certo?
E esse aqui é perpendicular. Qual a diferença? Que um toca, o outro não. Mas os dois vão formar um ângulo de 90 graus com os segmentos. Só que esse aqui tocou, isso aqui não tocou não. Só que se eu prosseguir, vai tocar, certo? A mesma coisa é o vetor, certo? Quando eu falo de vetores ortogonais, são vetores, né, que particularmente eles não se tocam, mas eles vão formar um ângulo de 90 graus, certo? Deixa eu voltar aqui agora para nós. Novamente aqui, ó. Por exemplo, eu voltei aqui, ó. Aqui, ó, eles são aqui, ó. Aí você pensou uma coisa interessante. Aqui tá tocando. Aqui, ó, não tá tocando, ó. Mas se eu prosseguir, ó, eu vou formar um ângulo de 90 graus. Então é um vetor ortogonal. São vetores ortogonais. Aqui eles tocam. Eles são perpendiculares, mas também são chamados de ortogonal também, tá? Olha aqui. Quando for perpendicular, também pode chamar de ortogonal. Mas se for ortogonal, não pode chamar de perpendicular. É assim mesmo. É como se fosse assim, ó, por exemplo, como a gente pode falar? Todo quadrado é um retângulo, mas nenhum retângulo é quadrado. Então, todo perpendicular é ortogonal, mas nenhum ortogonal é perpendicular. Isso aqui é ortogonal, esse aqui é perpendicular, mas também se torna ortogonal, e aqui eles são ortogonais, eles são perpendiculares, ó, 90, 90, 90. Mas são chamados também de... Por que aqui é ortonormal, professor? Eu vou explicar depois que são vetores ortonormais. Os vetores ortonormais, já vou antecipar, eles são vetores unitários, ele está aqui, MED 1, MED 1, MED 1. E formam um ângulo de 90 graus entre si. Os três formam um ângulo de 90 graus entre si. E, ó, aqui 90, aqui 90 e aqui 90. Então, são chamados de vetores ortonormais. Os ortonormais são vetores unitários, todos medem 1, e formam um ângulo de 90 graus entre si, ó. Certo? Vamos voltar aqui. Vamos passar aqui adiante. Pronto. Vamos lá. Aqui, ó, vetor coplanar. O que é o coplanar? O que é não o coplanar? Observe, isso aqui é um plano π, tá? Eu chamei de plano π. É como se fosse, nesse caso, o chão da casa de vocês. No chão da casa de vocês, eu tenho dois vetores aqui, U e V. Observe que eles estão dentro desse plano aqui, ó. Certo? Eles estão dentro desse plano aqui, ó. Então, é chamado de vetores coplanares. Agora, imagine aqui, ó. Você tem aqui, nesse cara aqui, ó, o chão e aqui a parede, ó. A cara de vocês. Dois vetores estão no chão, outro na parede, ó. Esse vetor W aqui, ele sai desse plano aqui, ó. Para ir para a parede. Então, isso quer dizer o que ele não é coplanar. Então, vetores coplanares, eles são vetores que estão no mesmo plano. Então, U e V, se não estivesse aqui no chão, não sai do chão. O VW, U e V, ele não sai do chão, mas W sai, ó. Então, eles não são coplanares entre si. Certo? Vou voltar para cá agora. Agora vamos falar sobre adição de vetores. Esse aqui, ó, né, vamos começar. Eu vou falar aqui, mas vou explicar lá no Paint, tá? Para vocês também. Tentar entender o que são adição de vetores. Observe aqui que eu tenho um vetor U. Vamos começar isso aqui, que é mais fácil. São vetores paralelos. Aqui tem um vetor U e aqui tem um vetor V. Certo? Aí você usou mais esse pedacinho aqui é U mais V. Mas por quê? Vou já explicar por quê. Então, observe que o pedacinho aqui, ó, é U mais V. Aqui eu tenho um vetor U, aqui eu tenho um vetor V. Esse pedacinho aqui é U mais V. E assim por diante. Aqui eu tenho U, aqui eu tenho V, e aqui eu tenho W. Isso aqui é U mais V mais W. Mas vamos tentar entender o seguinte. Deixa eu voltar aqui agora por...
Tá travando, né, cara? Pode ser internet mesmo. Mas não se preocupe que eu vou passar isso aqui, esse slide para vocês, tá? Vamos lá. Vou falar aqui um pouco sobre adição de vetores. Quando falar adição de vetores, preste atenção aqui, vamos falar sobre adição de vetores. Vocês aprendem bem a adição e a subtração de vetores. Depois eu vou dar aqui um intervalinho para vocês tomarem um café aqui. Adição de vetores. Eu uso muito isso aqui no cálculo 2, pessoal, vetores, tá? Eu uso muito. Vamos lá, adição de vetores. Vou pegar aqui, adição de vetores. Pronto. Eu vou ensinar o primeiro método, que é o chamado método polígono. Vou ensinar aqui, isso aqui é um método polígono. Só o que é um polígono? Poli quer dizer muitos, gono quer dizer ângulo, vários ângulos. É uma figura geométrica que possui vários ângulos, muitos ângulos. Método polígono. É o seguinte, imagina o seguinte aqui, ó. Aqui eu tenho um vetor U, um exemplo aqui, vetor U. Pronto. E aqui, ó, vou pegar bem aqui. Pronto. Aqui eu tenho um vetor V. Pronto. Vetor V. Observe que estão em direções diferentes, né? O vetor U praticamente ele é diagonal, o vetor V ele é horizontal. E aqui eu tenho um vetor W, um exemplo, que é o vetor W, bem aqui. O vetor W ele vai ser vertical. Vetor W. Certo? Aí eu quero saber o seguinte, eu quero saber quem é U mais V, que é o somar esse vetor aqui, mais V, mais W. Como é que eu faço, professor? Mais W. Para mim somar U mais V mais W, eu tenho que ter um ponto de referência. Então, aqui, ó. Eu pego um ponto aqui qualquer de referência. Pego aqui um ponto, pronto. Vou começar daqui. Aí eu pego o vetor U e jogo para cá. Ó, fazendo uma... O que é translação? É como se eu tirasse o vetor U e jogasse para cá, sem fazer a rotação dele. Então aqui, ó, é o vetor U. Continua na diagonal. U. Aí eu pego agora, vou pegar V. Eu pego a extremidade de U ao luz de V. É como se pegasse V e jogasse para cá, fazer uma translação também, ó. Sem fazer a rotação dele, ó. Aqui agora. Continua sendo aqui o meu V, ó. Tá meio torto, mas assim mesmo, meu V. E a mesma coisa aqui W. Eu pego a extremidade V ao luz de W e jogo para cá, fazendo a translação dele para cá, W. Pronto. Aqui, W. Pronto, W. O que é a regra do polígono? Ele vai fechar aqui o polígono aqui, ó. O meu vetor soma, ele parte do ponto inicial até a extremidade do último vetorzinho aqui. Esse aqui é o vetor soma. Pronto. Esse aqui é o vetor U mais V mais V, não é isso? Mais W. Estão me entendendo? Mais W. Pronto, ficou bem facinho aqui. Certo? Então, o método polígono é o método que eu vou fechar aqui o polígono. Você fecha. O segmento que fecha é o vetor soma. Certo? Aí, se você quiser somar só U mais V, seria aqui, ó. Pá, não é isso? Ó? U e V seria para cá. Ó. É por isso que nesse cara... Aí, vamos lá. Você tem um aqui agora. Olha aqui um exemplo. Aqui eu tenho o vetor U. Um exemplo aqui. Ó. E aqui eu tenho o vetor V, ó. Tem que ver, ó. V.
É por isso que, por exemplo, quando você vai fazer o vetor soma de U mais V, aí eu pego aqui um ponto de origem aqui, ó. Observe que o IV está na mesma direção, ó. Eu pego o U, olha aqui. O vetor U. Aí observe que eu vou pegar agora o C nesse caso. O vetor V, né? Eu vou pegar aqui nesse caso a origem de V com a extremidade de U. Vai ficar assim. Esse aqui é o meu vetor V agora. Olha aqui o meu vetor V, ó. O meu vetor V, ó. Certo? Ó. E o vetor soma, isso aqui tudo, ó. Lembre que, nesse caso, é o vetor que parte do ponto de origem até a extremidade de V, então vai ser isso aqui tudo, aqui para cá, ó. É como se eu pegasse esse vetorzinho aqui todo aqui, ó. Seria U mais V, ó. U mais V, ó. E a lógica, porque estão na mesma direção, não é isso? Então, isso aqui seria U mais V, ó. É como se eu fosse aumentar o vetor, não é isso? Ó? Como se eu pegasse e jogasse para cá, aumentando. Ó. Por que que aqui agora, olha para cá agora. Deixa eu voltar aqui para cá. Estão enxergando aqui agora o PowerPoint ou não? Não, né? Não. Eu já vou voltar, peraí. Enxergando o PowerPoint agora? Enxergando, pessoal? Olha aqui, eu dei agora esse exemplo aqui. Ó. Só que lembre que o V estava na mesma direção de U, agora está ao contrário. Ó. U e V. Ó. É como se eu pegasse um ponto qualquer aqui, ó, U. Aí o meu V ia pegar aqui a extremidade e o com de V, vinha para cá. Ó. E esse aqui seria o vetor soma, não é isso? Ó? Correto. E aqui o vetor soma. U, V. E aqui seria quem? Eu pego aqui o ponto de origem até a extremidade de V. Ó. Esse aqui seria o vetor U mais V. Ó. Certo? Eu vou dar esse exemplo aqui para vocês tentarem entender. Ó. Por exemplo, por que aqui é U mais V e aqui é V mais U? Aqui mostra que eles são comutativos. Ou seja, a adição de vetor é comutativa. U mais V vai ser igual a V mais U. E aqui é também o que nesse caso? Ela é associativa. Então, vamos ver que U mais V vai ser igual a U mais V mais W. Ó, U mais V mais W, vamos ver aqui uma coisa. Vou mostrar aqui para vocês aqui. Vou mostrar aqui para você aqui. Olha aqui. Uma coisa interessante aqui. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho esse vetorzinho aqui, ó. Aqui eu tenho. Deixa eu apagar aqui. Por exemplo. Aqui eu tenho U. E aqui eu tenho V. U e V. Agora eu vou somar vetores que estão no mesmo ponto agora. E parte do mesmo ponto. Isso aqui é um ponto qualquer, certo? U parte daqui e V parte daqui. Eu pergunto, quanto é que vai aqui o mais V agora? Como é que eu faço a soma de vetores partindo do mesmo ponto? Aí eu também uso a ideia da regra do polígono. O que eu faço então? Esse vetorzinho aqui, ó, eu jogo para cá, paralelo. Ó. É como se eu tirasse ele daqui para cá. Ó. Botei para cá. Você concorda comigo? Aqui, ó. Esse vetor é igual a esse aqui, ó. São vetores paralelos. E aqui, ó, observe que ó, aqui eu uso a regra do polígono. Esse vetor aqui é o vetor soma de U mais V, ó.
certo? Ó, isso aqui é U mais V, ó. É U mais V. Vou fazer o contrário, ó. Vou pegar aqui V mais U. V mais U. Quando eu pego V mais U, eu começo com o V agora. Aqui, eu começo com o V, ó. Aí eu vou somar com 1. Esse vetorzinho aqui, jogo para cá paralelo, ó. Aqui é o meu U, não é isso? Aqui é o meu U. Observe que o vetor soma também será esse camarada que essa reta aqui, não é isso? Ó? Então, essa reta aqui é comum a U mais V, vou colocar aqui, ó. Ele é comum a U mais V, ele é comum a V mais U. Então, esse vetorzinho aqui, ó, é o vetor soma. Então, isso quer dizer o quê? Que o vetor soma ele é comutativo, ou seja, U mais V é igual a V mais U. Eles são iguais, certo? Então, já sabe que em vetores, U mais V vai ser igual a V mais U. A mesma coisa eu faço aqui, por exemplo, aqui. Aqui eu tenho um vetor, sei lá, aqui eu tenho U. Vou pegar aqui. Deixa eu apagar aqui, só para... Por exemplo, aqui. Aqui eu tenho U, V, sei lá. E aqui eu tenho dado. Então, aí o que eu vou fazer aqui? Ó? Aqui eu tenho U, certo? Aqui eu tenho V, e aqui eu tenho dado. Vou usar aqui a lógica agora. Eu quero saber duas coisas. Eu quero saber quem é U mais V, ó, U mais V, fecha parênteses, mais W. O que isso quer dizer? Que primeiro eu vou achar o vetor U mais V, e depois eu vou somar com W. Aí usando a regra do polígono aqui, ó. Então, se concorda que U mais V, esse vetorzinho aqui, ó, esse aqui, ó. Esse aqui é U mais V, então aqui eu tenho U mais V. Concorda comigo? U mais V. Pronto. Aí o vetor W, U mais V e W. Esse aqui, ó, esse aqui seria o vetor U mais V mais W. U mais V, ó, U mais V mais W. Então esse aqui é o vetor soma, não é isso? Esse vetorzinho aqui, ó. Agora eu quero o contrário, eu quero pegar U, ó, aqui, U mais V mais W. V. Só para vocês usar aqui, só para prestar atenção aqui, mais W. Para mostrar que eles são. Ela é associativa, a soma também. Se eu pegar aqui, olha para cá, eu vou só fazer aqui um rascunhozinho aqui. Vou até fazer aqui de vermelho. Tá? Pronto, de vermelho. Aqui eu vou somar V e W. Esse aqui, não é isso? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Pronto. Concorda comigo? Isso aqui, ó. V somado com W, né? Aí eu vou somar com quem? Com U. Certo? Com U. É como se eu pegasse U, agora, pegar U, esse vetorzinho aqui. Somar com quem? Com V mais W, porque esse vetorzinho aqui, não vai dar esse vetorzinho aqui também, aqui, ó, é o vetor soma, vai ser igual, certo? Observe que eles são que ele é associativa, certo? É por isso que aqui, ó, rapidamente, é por isso que aqui faz isso aqui, ó, né? Aqui ele não diz o autor, mas eu não coloquei aqui, mas estou mostrando aqui para vocês. U mais V mais W seria U mais V mais W. Se eu pegasse aqui, ó, V mais W aqui, V mais W aqui, ó, esse aqui seria o vetor soma, certo? E seria U mais V mais W. Então, o que a gente entendeu aqui? Que a adição de vetores, ela é comutativa e ela é associativa, certo? Então, eu vou dar aqui um intervalo para você aqui de 15 minutos. Vamos dar um intervalo de 15 minutos agora, tá? Vocês tomarem um café aqui, ó. Aqui, ó.
Intervalo de 15 minutos aqui. Certo? Depois a gente retorna aí. Para tomar um café aqui. Tem alguma pergunta aí, pessoal? Não, professor. Então tá, vou tomar um café aqui e já volto.